noite a todos. Boa noite. Hoje, exatamente 25 de outubro de 2022, estamos nós reunidos para estudarmos a obra Missionários da Luz. Nós estamos exatamente em que momento? Vamos comentar e depois iremos fazer a nossa prece, que eu vou pedir para o nosso irmão Augusto orar para a gente. Nós participamos dentro de um centro espírita, de um grupo que está desenvolvendo a faculdade mediúnica. Já percebemos, acompanhamos toda a situação de cada um deles, falamos aqui desses vibriões psíquicos. Eles agora estão saindo da instituição, voltando. E o mentor espiritual, como é o nome do mentor, Augusto? É o Alexandre. O Alexandre diz assim, eles ficaram felizes que estão todos bem, alegres, porque receberam uma assistência muito grande. Mas o Alexandre disse bem assim, você vai ver o que vai acontecer quando eles saírem daqui. Porque a turma que acompanha cada um não entrou. Eles ficaram lá fora aguardando, entendeu? Mas não entraram não porque naquele dia eles não podiam entrar, tá? Porque não é sempre isso. É naquele trabalho específico. Mas eles normalmente entram para ser atendidos. Então, naquele dia, por isso que às vezes a gente vê confusão dentro da instituição, tá bom? Então, eles entram assim, porque entra encarnado e entra desencarnado. Nesse caso aqui, eles não tinham entrado, até para eles, os participantes, receberem uma assistência. E nós até falamos dessa necessidade de virmos à casa espírita, não é verdade? Então, mas agora você vai ver o que vai acontecer quando esse povo sair. Então agora nós estamos acompanhando a saída deles e já o encontro com esses corações que ficaram aguardando eles do lado de fora. Vamos orar? Amado Mestre Jesus, como é bom estar em Tua casa. Como é bom nos reunirmos em Teu nome. E que possamos, Mestre, amigo Jesus, ter as intuições necessárias para internalizar esses ensinamentos que aqui obteremos. E que possamos, Mestre, amigo Jesus, também buscar no nosso dia a dia, colocar em prática o que conseguimos aprender. Te agradecemos por todas as bênçãos e graças que Tu derramas sobre nós. Te agradecemos por esse estudo e que possamos, Mestre, amigo Jesus, continuarmos firmes, buscando através do estudo a nossa melhoria moral. Abençoa-nos e fica conosco hoje e sempre, que assim seja. Maravilha, Augusto. Então vamos nós. Então está aqui, essa é a fala do senhor Alexandre, que o nosso querido Augusto leu a semana passada. Vamos agora então continuar a leitura, mas com comentário, que agora é a tia comentando, tá bom? Então disse Augusto, também disse o Augusto que leu, mas diz Alexandre. Ao primeiro embate, ele está falando dos trabalhadores, tá? Ao primeiro embate com as necessidades reais do trabalho, reduzido número de companheiros permanece fiel à própria consciência. Então, fiel à própria consciência, eu sei, eu já aprendi e eu vivo para que eu possa estar fiel com a minha própria consciência. Então, quando ele usa o termo ao primeiro embate com as necessidades reais do trabalho, reduzido o número de companheiros, ou seja, quando vem os embates do trabalho, a primeira coisa que a gente faz, esquece tudo que aprendeu e sai chutando tudo. Porque quando eles falam reduzido, quer dizer, é um número muito pequeno de trabalhadores espíritas que permanecem fiel à própria consciência, ou seja, pautado naquilo que estudou. Nas horas calmas, grandes louvores, né? Quando tudo está uma maravilha, nossa, que coisa maravilhosa, Senhor Jesus, Doutor Bezerra, Emmanuel, André Luiz, né? É uma maravilha. Nos momentos difíceis, disfarçadas deserções, olha só, a pretexto de
incompreensão alheia. Ou seja, na hora da dificuldade, abandona-se tudo, larga-se tudo, esquece-se tudo. Diz Alexandre: sou forçado a dizer que, na maioria dos casos, nossos irmãos são prestativos e caridosos com o próximo, se tratando das necessidades materiais. Então a gente se sensibiliza, dá um dinheiro aqui, dá um rancho ali, forma um grupo, faz um atendimento. Isso a gente consegue fazer, né? Mas quase sempre continuam sendo menos bons para si mesmo. Como é, Alexandre? A gente consegue dar coisas, mas a gente não é bom com a própria pessoa, comigo mesmo? Olha o que é não ser bom para si mesmo. Por se esquecerem da aplicação da luz evangélica à vida prática. Então, quando eu não pratico o bem, eu não estou sendo bom comigo mesmo. Por quê, gente? Porque eu não estou evoluindo. Quando eu desejo atender os caprichos pessoais, eu simplesmente estou tendo um ato de extremo desamor para com a minha essência espiritual. Logo eu estou esquecendo de mim mesmo. Porque eu reencarnei para quê? Qual o propósito da minha reencarnação? Superar as minhas feridas morais. Aprender a me tornar ser um humano melhor. Se eu faço isso, eu estou fazendo valer a minha encarnação. Logo eu estou sendo bom com a minha pessoa. Se eu não faço isso, se eu sigo o mal, eu estou tendo um ato de extremo ódio para a minha pessoa. Porque eu estou me tratando mal. Vocês conseguem compreender isso? Você já tinha parado para pensar dentro dessa perspectiva? Porque sempre que a gente fala em ser bom consigo, a gente sempre pensa de uma forma muito horizontal, em atender aos nossos caprichos, em fazer do jeito que a gente quer. Prometem excessivamente com as palavras. Todavia, operam pouco no campo dos sentimentos. Então, prometemos muito com a fala, mas não realizamos nada a nível de sentimento, que é atitude. Com exceções, então tem exceções, tá? Irritam-se ao primeiro contato com a luta mais áspera. Primeiro contato com a luta, se irrita todo. Após reafirmarem os mais sadios propósitos de renovação. Então, assume o propósito, não, vou me tornar um ser humano melhor, depois desse estudo maravilhoso, nossa, eu sair daqui assim, não vai ser melhor. Com a primeira dificuldade lá fora. E comumente, voltando cada semana ao núcleo de preces, estão nas mesmas condições. Renova, volta lá para fora, faz tudo repetido igualmente, e aí volta outra semana cheio de ferida de novo. Porque a gente não pratica. Por que a gente tem tanta dificuldade de praticar, né? Por que a gente tem tanta dificuldade de praticar? Por que a gente gosta, diz o Augusto, né? São os hábitos, né? Nós estamos habituados a essas atitudes que nós estamos cultuando há tanto tempo. E para mudar, a gente realmente tem que fazer uma força muito grande. E olha, gente, o dia que a gente adquirir a sabedoria de Alcione, em tudo orar. Quando ela estava, vou pegar o livro Renúncia, quando ela estava ali com a mãe desencarnando e que ela percebeu que a carruagem parou e era o pai e a madrasta, a Suzana, e a mãe dela ali, e disse, agora o que eu vou fazer? Vamos descobrir tudo. O que ela fez? Orou. Se recolheu, o pai entrou, quando o pai entrou, a mãe gritou. Gritou o nome dele, achando que ele estava morto, que tinha vindo em espírito visitar.
E Alcínio ali, o pai, imagina o susto que pegou, é Madalena, e ela se recolheu no canto e orou. Então, se nós tivéssemos esse movimento, ao acordar pela manhã, na cama mesmo, a gente já sabe quais são os nossos pontos frágeis. Pedir ajuda de Deus. Senhor, me ajuda, eu não estou conseguindo nesse ponto. Me ajude a trabalhar isso para eu não cair de novo. Hoje, Senhor, me ajuda. Senhor, eu estou vendo que fulano, Beltrano, que a minha família, que os meus irmãos, que as minhas irmãs, que o meu marido, que o meu... Toca o coração dele, Senhor, ajuda. Se ele estiver sobre uma influência espiritual perversa, atenda a esses corações. Use bastante o recurso da oração. Porque é você conversando com o papai. Você tem noção que é pedir ajuda de Deus? E a ajuda vem. E como vem. Mas a gente esquece. Então é como, volto de novo, que eu estou ouvindo novamente o estudo do livro Renúncia. Como a própria Alcínio falou a Beatriz, naquele momento de dificuldade. Por um acaso tu vai te arvorar e enfrentar um problema sem chamar Jesus? Como que a gente pode enfrentar um problema sem chamar Jesus? E como é que a gente chama Jesus? Na oração. Após reafirmar os mais sadios propósitos de renovação e comumente voltando cada semana ao núcleo de preces, estão nas mesmas condições, requisitando conforto e auxílio exterior. Não é com facilidade que cumprem a promessa de cooperação com Cristo, porque a gente acha que ser cristão é um movimento fácil. Não é. Para Madre Teresa, Irmã Dulce, Francisco Cândido Xavier, isso já faz parte da essência dele, mas não é a nossa ainda. Então, por isso é que o nosso Senhor Jesus diz: todo aquele que quiser me seguir, primeiro passo, negue a si mesmo. Deixa vaidade, orgulho, personalismo. Esquece isso. Tome sua cruz e siga-me. Ou seja, não abra mão das tuas mazelas, das tuas relações. Traz tudinho e me segue. Então, voltando, estão nas mesmas condições, requisitando conforto e auxílio exterior. Não é com facilidade que cumprem a promessa de cooperação com Cristo. Se a minha vida está fácil, se tudo é muito fácil, é porque eu estou atendendo todos os meus desejos, eu não estou fazendo sacrifício, logo eu não estou evoluindo. Base fundamental, então ele diz, de cooperação com Cristo em si próprios, base fundamental da verdadeira iluminação. Verdadeira iluminação. Então não é fácil, é luta. Porque Alexandre silenciara, observei atenciosamente os circunstantes. Lembra que eles estão saindo do centro espírita, acompanhando a galera que saiu. Agora a gente vai ver como é que estão lá fora. Ainda se achavam todos eles, os encarnados, irradiando alegria e paz, colhidas na rápida convivência com os benfeitores invisíveis. Então estava todo mundo ali se sentindo bem, né? Imagina, da fronte de cada um emanavam raios de espiritualidade surpreendente. Mas esse raio de espiritualidade surpreendente era deles ou de quem eles tinham recebido? É o que eles tinham recebido. No gesto significativo, o instrutor Alexandre esclareceu. Eles ainda se encontram sob as irradiações do banho de luz a que se submeteram por meio do serviço espiritual com a oração. Se conseguissem manter semelhante estado mental, pondo em prática as regras de perfeição que aprendem, comentam e ensinam, fácil lhes seria atingir positivamente
o nível superior da vida. Entretanto, André, como nós, que em outros tempos fomos inexperientes e frágeis, eles agora ainda o são também. Cada hábito menos digno, adquirido pela alma no curso incessante dos séculos, funciona qual entidade viva no universo de sentimentos de cada um de nós, compelindo-nos às regiões perturbadas e oferecendo elementos de ligação com os infelizes que se encontram em nível inferior. Examine os nossos amigos encarnados com bastante atenção. Quanta chamada, quantas observações necessárias aqui. A primeira coisa que a gente tem que entender, gente, nós já estamos reencarnando há muitos e muitos milênios. Esse ser que nós estamos hoje, esse ser nós estamos construindo há milênios. Então, apesar da educação que nós recebemos nessa encarnação, do país que nós estamos, isso não nos torna uma nova pessoa. Essas informações somam com tudo aquilo que nós já trazemos de outrora. Tudo aquilo que nós construímos de outrora. Formou essa personalidade que nós somos hoje. E dentro dessa personalidade, ela traz sim comportamentos que são inadequados. Jeito e formas inadequadas de ser. E ele vai chamar isso de verdadeiras, ele usou o termo aqui como se fossem verdadeiras entidades dentro de nós. Cada comportamento é como se fosse uma entidade dentro da gente, como se tivesse vida própria. Ou seja, é como se a gente não tivesse controle sobre. Então, olha só. Eles ainda, diz Alexandre, se encontram sob as irradiações do banho de luz a que se submeteram por meio do serviço espiritual com oração. Apesar de cada um ter as suas mazelas morais, ainda assim foi muito bom eles terem ido ao centro espírita, porque eles foram atendidos e acolhidos, estão se sentindo super bem. Se conseguissem manter semelhante estado mental, porque quando a gente sai daqui, a gente sai com a mente legal, né? A gente sai lembrando do que a gente estudou. A gente aqui está recebendo assistência espiritual. Mas se conseguíssemos manter esse estado mental, pondo em prática as regras de perfeição que aprendem. E essas regras de perfeição, para nós, terrícolas, é sacrificar as nossas vontades. Não tem outro jeito. Não tem outro jeito. É calar a boca, é carregar o balde na costa sem reclamar, em silêncio. É abrir mão do que quer para fazer o que deve. Comentam e ensinam, mas assim, pondo em prática as regras de perfeição que aprendem, que comentam como eu agora e ensinam como eu agora. Fácil lhe seria atingir positivamente o nível superior da vida. Olha o que ele usa. Fácil seria positivamente, olha, atingir positivamente o nível superior da vida. Entretanto, André, como nós, que em outros tempos fomos inexperientes e frágeis, por isso que Jesus dizia, o homem não é mau, Pedro, o homem é... E a nossa fragilidade é justamente no nosso querer, na nossa luta, na nossa força, na nossa determinação. Se nós tivéssemos 15% do apóstolo Paulo, nós já estaríamos muito melhor. A guerra, a luta, a força, a coragem, a determinação daquele homem, custe o que custar. Doa a quem doer. Pode até me matar, mas negar o Cristo eu não nego. A gente nega Jesus por um bocado de ouro, por minutos de prazer, por títulos.
A gente nega. Entretanto, André, como nós, que em outros tempos fomos inexperientes e frágeis, eles agora ainda o são também. Cada hábito menos digno, adquirido pela alma no curso incessante dos séculos. Então, se nós temos aqui, como ele bem, vou usar o termo dele aqui, hábitos menos dignos, a gente não conquistou esse hábito menos digno de hoje. A gente já está com esse hábito menos digno há milênios. Por isso é que eles falam, vocês já ouviram a titia falar isso 1000 vezes e eu também. Nós repetimos os mesmos erros há milênios. Porque nós temos esse hábitos menos dignos há milênios. E caímos no mesmo buraco. Agora ainda o são também, então. Cada hábito menos digno, adquirido pela alma no curso incessante dos séculos, funciona qual entidade viva no universo de sentimentos de cada um de nós, compelindo-nos, empurrando-nos às regiões perturbadas. Sim, porque nós somos empurrados para regiões perturbadas. E oferecendo elementos de ligação com os infelizes, porque uma atitude equivocada, isso me empurra para regiões perturbadas. Quando a gente fala em regiões, a gente pensa que quando a gente desencarnar, nós iremos para as regiões. Não, gente. Quando nós estamos encarnados, nós já estamos vinculadas com determinadas regiões do mundo espiritual. E quando a gente, no momento do sono, emancipa, a gente já vai para essas regiões tenebrosas. Quando a gente desencarna, aí a gente fica permanente lá. Então, é a pergunta que temos a fazer. Quem são as minhas companhias? Oferecendo elementos, então olha só, compelindo-nos, empurrando-nos às regiões perturbadas e oferecendo elementos de ligação. Porque essa minha atitude menos infeliz, ela oferece elemento de ligação com os infelizes que se encontram em nível inferior. Já pensou? Examine os nossos amigos encarnados com bastante atenção. Contemplei-os com interesse, diz André. Trocavam gentilmente as últimas saudações da noite. Tchau, tchau Augusto, tchau Paulo, tchau Cecília, tchau Edna, oi Carlinha, beijo amor, até o próximo final de semana, até a próxima terça, né? Estávamos nesse momento, né? Contemplei-os com interesse, trocavam gentilmente as últimas saudações da noite, demonstrando luminosa felicidade. Que Jesus te acompanhe, minha filha, que a luta possa ser boa e que você possa ter uma paz maravilhosa, né? Disse Alexandre. Acompanhemos o grupo no qual se encontra nosso irmão mais fortemente atacado pelas inquietações do sexo. Então, lembra que tinha um que estava enrolado na área sexual, tinha uma outra que estava enrolada com a comida e tinha um outro que estava enrolado com álcool, né? Então, ele disse assim, vamos seguir o que está enrolado com o sexo. Exclamou o orientador, proporcionando-me valiosa experiência. Então, vamos ouvir aqui, vamos ver esse rapaz. O rapaz, em companhia de uma senhora idosa, e de uma jovem que logo percebi serem sua mãe e irmã, punha-se de regresso ao lar. Movimentamo-nos, seguindo-os de perto. Alguns metros além do recinto, onde se reuniam os companheiros de luta, o ambiente geral da via pública tornava-se ainda mais pesado. Quando eles saíram do centro, sentiram. Agora que eles estão na via pública, o ambiente está mais pesado e denso ainda. A gente esquece disso no dia a dia.
né? Da densidade. É por isso, gente, a necessidade da oração, para que a gente possa... pensa assim, tu mergulhado numa nuvem negra, escura, e quando você faz a oração, é como se você varasse essa nuvem negra e pudesse ver a claridade. Porque é uma questão de sintonia. Nós estamos mergulhados nisso. Meus irmãos, nós estamos em guerra. Isso aqui não é o paraíso. Aqui a gente temos que estar constantemente em guarda, em qualquer lugar que nós possamos estar. Senão, a gente vai novamente cair. O ambiente geral da via pública tornava-se ainda mais pesado. 3 entidades, então lembra, eles estão atrás de um rapaz que era enrolado com sexo e que ele está acompanhado da mãe e da irmã. Agora diz André, 3 entidades de sombrio aspecto, absolutamente cegas para com a nossa presença. Essas entidades identificavam André Luiz e Alexandre, os demais? Não via ninguém. Ela só conseguia ver os encarnados, tá bom? As entidades, os espíritos. Cegas para com a nossa presença, em vista do baixo padrão vibratório de suas percepções. Porque eram espíritos terra a terra. Não conseguiam perceber a presença dos irmãos. Acercaram-se essas 3 entidades do trio, mãe, filho e filha, sob nossa observação. Encostou-se uma das entidades, né? Uma delas, a senhora idosa, a mãe. E, instantaneamente, reparei que a sua fronte se tornava opaca. Eles não saíram de lá emitindo luz? Da fonte deles não saía luz? O que disseram? Que aquilo era reminiscência, que poderia até continuar se eles perseverassem no bem. Essa entidade se aproximou dessa senhora mais idosa e instantaneamente a luz já acabou e já ficou opaca. Estranhamente obscura. Seu semblante da senhorinha modificou-se. Desapareceu-lhe a alegria irradiante, dando lugar aos sinais de preocupação forte. De repente ela começou a ficar preocupada. Transfigurara-se de maneira completa. Exclamou a mãe, que parecia paciente e bondosa: ó meus filhos, por que motivo somos tão diferentes no decurso do trabalho espiritual? Quisera possuir, ao retirarmos das nossas orações coletivas, o mesmo ânimo, a mesma paz íntima. Isto, porém, não acontece. Ao retornar o caminho da luta prática, sinto que a essência das preleções evangélicas persevera dentro de mim, mas de modo vago, sem aquela nitidez dos primeiros minutos. Esforço-me sinceramente por manter a continuação do mesmo estado d'alma. Entretanto, algo me falta, que não sei definir com precisão. O espírito se aproximou, a claridade que estava já desapareceu e ela já começa a se sentir incapaz de realizar o trabalho no bem. Incapaz de perseverar no bem. E ela diz: meus filhos, por que motivo somos tão diferentes no decurso do trabalho espiritual? Quisera possuir, ao retirar-me de nossas orações coletivas, o mesmo bom ânimo, a mesma paz íntima. Isso, porém, não acontece. Ao retomar o caminho da luta prática, sinto... Então, ou seja, esse espírito se aproximou, mudou totalmente, mudou. Porque ela anuiu com o pensamento dele. Então, o que fazer numa hora dessa? Lute contra o pensamento.
É por isso que eu digo, por isso que o apóstolo Paulo dizia que a gente deve estar de pé para o bom combate. Lute, não dê morada a esse tipo de pensamento. Ao retirar-me de nossas orações coletivas, o mesmo bom ânimo, a mesma paz. Isso, porém, não acontece. Ao retomar o caminho da luta prática, sinto que a essência das lições evangélicas persevera dentro de mim, mas de modo vago, sem aquela nitidez dos primeiros minutos. Esforço-me sinceramente por manter a continuação do mesmo estado de alma. Entretanto, algo me falta. O que falta? O que os Espíritos dizem? O que nos falta? Vontade firme, né, Augusto? Quanta gente já ouviu isso? O que vos falta é vontade firme, que nós não temos, que não sei definir com precisão. Acho que não sabe definir. Estou dizendo que é fácil? Não. Estou dizendo que é uma guerra contra essa entidade que está dentro de nós, que são esses nossos comportamentos inadequados. Nesse momento, as duas outras entidades, que aí está 3-3, não sei se vocês perceberam, né? 3 encarnados, 3 desencarnados. A primeira tadinha foi a senhorinha idosa. Nesse momento, as duas outras entidades, que ainda se mantinham distanciadas, agarraram-se. Olha como o André. Agarraram-se comodamente aos braços do rapaz. O rapaz foi logo às duas, que ofereceu aos meus olhos o mesmo fenômeno. Tinha luzinha nele, na fronte, desapareceu tudo. Embaciou-se-lhe a claridade mental e 2 rugas de aflição e desalento marcaram-lhe as faces, que perderam aquele halo, aquela luz de alegria luminosa e confiante. Acabou. Foi então que ele respondeu em voz pausada e triste. É verdade, mamãe. Enormes são as nossas imperfeições. Creia que a minha situação é pior. A senhora experimenta ansiedade, amargura, melancolia. É bem pouco para quem, como eu, se sente vítima de maus pensamentos. Casei-me há menos de 8 meses e, não obstante o devotamento de minha esposa, tenho o coração, por vezes, repleto de tentações descabidas. Pergunto a mim mesmo a razão de tais ideias estranhas e, francamente, não posso responder. A invencível atração para os ambientes malignos confunde meu espírito, que sinto inclinado ao bem e à retidão de proceder. Então, a mãe disse que é difícil, agora vem ele aqui e replica. Então, quando a gente sai daqui, que a gente começa a dizer é difícil, já está associado, tá? Já está associado, não é, Cecília? Já perdeu a luz. Já perdeu a luz, já. É verdade, mamãe. Enormes são as nossas imperfeições. Ela disse, mas mãe, tu está enrolado com o quê, mãe? A senhora experimenta aí ansiedade, amargura, melancolia. Aí ele já diz, porque a gente sempre acha que a nossa dor é maior que o outro, né? É bem pouco para quem, como eu, se sente vítima dos maus pensamentos. Casei-me 8 meses de casamento, gente. E não obstante o devotamento da minha esposa, tenho o coração, por vezes, repleto de tentações descabidas. O homem começa a encrenca dele é na área sexual. Então o pensamento dele vai imaginando e vai construindo e vai idealizando. Só que esse pensamento, ele não está só. É isso que a gente tem dificuldade de entender. Eu não estou sozinha no meu pensamento. Tem gente se alimentando e inclusive nos induzindo. Olha aqui, gente, 2 entidades, uma do ladinho da outra, acoplaram no braço dele.
pensa que cena engraçadinha, né? É nem como correr, verdade? Não tem. Ai, tia, como é que a gente faz, tia? Acessa a vontade firme e não alimente esse tipo de pensamento e não realize esses pensamentos. Você vai botar todo mundo para correr. Agora, se você pensa e realiza, você vai arrumar mais parceiros ainda. Tudo é assim. É no pensamento. Pergunto a mim mesmo a razão de tais ideias estranhas. Poxa, ele é espírita. Ele estava ainda há pouco tentando desenvolver a mediunidade e ainda não sabe de onde vêm as ideias estranhas. O que diz o nosso Senhor Jesus? Reconhece-se a árvore pelo fruto. Poxa, se o pensamento não é bom, a árvore é boa? Ele não fez o estudo do livro dos médios, Zé Paulo está falando, né? Mas deveria ter feito, né, Zé Paulo? Até para poder estar nessa área de desenvolver a faculdade mediúnica. Também a pouca assimilação de tudo que ele vivenciou. Ele vivenciou uma coisa tão boa e parece que não ficou fixado na mente dele. Porque o que a gente faz, Cecília? A gente estuda, mas a gente acha que o que a gente estuda é só para estudar, não é para viver. A gente acha que o que a gente estuda está muito longe da gente. Não, é muito difícil. Tanto é que nós nos justificamos, gente. Né, Zé Paulo? A gente se justifica, gente. A gente sai dali e diz, mas é muito difícil, né, Conceição? A gente viver tudo aquilo, né? Nossa! Nesses casos, como em outros casos, o que falta não é a vontade firme. O que é? A vontade firme, ela existe em muitas outras situações e uma hora também nessa vai existir. O que há é o prazer da situação. Quando eles falam, Zé Paulo está falando o prazer, aquilo que o Augusto falou, eu gosto, né, Augusto? A gente diz, eu gosto. E essa vontade firme que os Espíritos respondem, que nos falta é vontade firme, porque a gente já tem vontade de ser bom, mas a gente não tem vontade de ser bom. Ainda me alegro. Ainda me satisfaz. Exatamente, há coisas inferiores. Eu já sei qual é o correto, eu já até sei o que eu poderia fazer, mas ainda me satisfaz. Exatamente. E aí eu me justifico com a palavra, é muito difícil. Né, Augusto? É porque o estudo, como a Cecília estava falando, o estudo, eles gostavam e achavam maravilhoso, lindo, muito bom, tanto que eles saem contentes, né? Mas quando você vai pegar esse estudo para colocar na prática, essa é a dificuldade de tudo. É difícil, né? É difícil. É muito difícil. Por quê? Porque, como o Zé está dizendo aqui, eu ainda gosto, eu ainda sinto prazer naquilo que eu faço. Então, a mudança necessária ainda não me aconteceu. Eu estou tendo essas informações, mas eu ainda não me esforço, né? Que aí a gente vai contar a vontade firme de colocar em prática aquilo que eu estou aprendendo. E esses espíritos, eles se apegam nisso. Quando você diz, ainda não dá, ele diz, não dá mesmo, não. Vamos nos jogar, né? Vamos nos jogar, relaxa, estoura a boca do balão e depois tu vai pro quinto dos infernos junto comigo, mas tá tudo bem, né? Vamos deixar para outra, né? E só essa vez aí a gente fica nisso. Fala, minha querida Luz, deixa eu dizer. Pelo momento que nós estamos atravessando, né, o nosso psiquismo ainda, ele age exatamente assim. Ele tem muita dificuldade de trocar o princípio do prazer pelo princípio da realidade. Qual seria o princípio do prazer? É o atendimento aos nossos instintos. Por isso que é difícil. A gente sabe que é errado, mas nós gostamos, nós nos comprazemos. Então é isso, essa emoção do prazer que atende ao instinto, que é a nossa decisão ainda. O princípio da realidade é a nossa essência divina, em que é difícil a gente renunciar ao prazer. Então o nosso psiquismo, ele ainda trabalha assim. Ele tem muita dificuldade de trocar esse princípio do prazer pelo princípio da realidade. Esse psiquismo nada mais é de quem? É o espírito. Aí cria um campo mental com uma sintonia vibratória que nós vamos trazer para nós todos aqueles afins. Então, quando a gente emite um pensamento, imediatamente, ele já faz a conexão. Já faz a conexão. Já tem um condomínio. Gostei disso, condomínio, né? É um condomínio enorme, né, Cecília?
Ave Maria. Então, esse movimento de pseudo-fragilidade, não consigo. Então, só esse pensamento, quando começar a chegar, mas é muito difícil, diz, valha-me Deus, é um de cada lado, onde é que estão, né? E você diz, não, realmente, mas pera lá, vamos lá, vamos para a luta. Vamos para a luta. A invencível, olha só, pergunto a mim mesma a razão de tais ideias estranhas e francamente não posso responder, claro que pode. A invencível atração para os ambientes malignos. Ele frequenta prostíbulos, gente. Esse homem estava cheio de bacilos psíquicos nos órgãos genitais dele. Cheio, contaminado. A invencível atração, e ele coloca invencível. Invencível por quê? Porque ele não quer vencer. Agora põe ele para fazer uma oração. Senhor, estou todo enrolado na área sexual. Os bacilos estão tomando conta de mim. O pensamento me toma, Senhor, e eu sei que está errado. Me dê força. Você pode até se ajoelhar, implorando ajuda. Tenha certeza que a ajuda vai vir. Para tudo. Mas não, ele se acomodou a isso. Ele diz, a invencível, não tenho como vencer. Pronto, já derrotada. As duas disseram, é invencível mesmo, lindão. A invencível atração para os ambientes malignos confunde meu espírito, que sinto inclinado ao bem e à retidão de proceder. Ele se sente inclinado, mas não quer fazer força. Ele inclina para um lado, mas ele faz mal força para o outro. Aí tem a irmãzinha aqui que está ao lado. Considerou a jovem com boas maneiras. Quem sabe, mano, está você sob a influência de entidades menos esclarecidas? Bem, a gente já sabe que eram 3 entidades, uma ficou com a senhorinha, a mãe, e 2 com ele. Então parece que a menina está o quê? Livre das influências perniciosas, mas ela está recebendo agora influências superiores. Pô, mano, quem sabe tu não está aí sendo influenciado por espíritos perversos? Suspirou o rapaz e respondeu: sim, por isso mesmo venho tentando o desenvolvimento da mediunidade, a fim de localizar a causa de semelhante situação. Então ele quer desenvolver a mediunidade na concepção dele para resolver uma encrenca moral. Ele quer desenvolver a mediunidade para saber se realmente ele está sendo influenciado por espíritos perversos. Meus irmãos, eu não preciso para ir para uma reunião mediúnica para saber se eu estou sendo influenciada por espírito perverso. Basta eu observar os meus pensamentos. Faltou estudo de novo. Nesse instante, o orientador murmurou desveladamente. Então está ali, está André Luiz, Alexandre, né, estão ali acompanhando. Ajudemos este amigo por intermédio da conversação. Olha, por intermédio da conversação. Então, Alexandre agora vai se aproximar da irmã para conversar com esse rapaz. Então, olha, gente, a importância do cafezinho, né, Carla? Do churrasquinho, né, Kelly? Ali a gente senta e a espiritualidade amiga, né, Zé Paulo? Nosso cafezinho, Ceci, nosso café. Estou falando aqueles que ainda é Augusto. Aqueles mais próximos, que a gente senta ali, toca um assunto e a espiritualidade usa. Eu, Zé Paulo, que a gente caminha, né, Zé Paulo? E a gente termina nosso caminhar quando dá tempo, né, meu filho? Aí vamos orar, a gente ora e a gente se sente como depois da oração, Zé Paulo? Leve, né? Num ambiente agradável. E ali eu falo das minhas dores para ele, aí ele vai e me orienta, aí ele fala as dores dele, eu vou e oriento. Quem não me garante que nesse momento nós estamos também sendo instrumentos de Deus, um para com o outro? Nunca estamos sozinhos.
E se a minha intenção é auxiliar o Zé Paulo, se a intenção do Zé Paulo é me auxiliar, como aqui a intenção dessa irmã é auxiliar o irmão, a intenção é boa, então os espíritos utilizam essa intenção para fazerem o bem. Sem perda de tempo, colocou a destra, a mão, na fronte da menina, mantendo-a sob vigoroso influxo magnético e transmitindo-lhe suas ideias generosas. Eles estão, por um acaso, numa reunião mediúnica? Não. Na rua. Olha a assistência espiritual. E não é de qualquer um, é de Alexandre. Mas elas saíram da onde? Do Forrobodó? Do Centro Espírita. E transmitindo suas ideias generosas, reparei que aquela mão protetora, ao tocar os cabelos encaracolados da jovem, expedia luminosas chispas, somente perceptíveis ao meu olhar. A menina, a seu turno, pareceu mais nobre e mais digna em sua expressão quase infantil e respondeu firmemente: cenas do próximo capítulo. Vamos ver exatamente o que Alexandre irá falar para este irmão através do coração amoroso da sua irmã. Foi bom, gente? Não falte a próxima semana, você já tem trabalho. Pode ficar aí mesmo para a gente fazer a nossa prece. Foi bom? Foi gostoso, né? Meus amigos, quanta gratidão. Vamos orar, agradecermos a Deus, sairmos daqui vigilante. E quem está em casa acompanhando, que possa permanecer também vigilante, né, em seus pensamentos, para não darmos aí morada a qualquer sentimento contrário à fé, à esperança e à caridade. Vamos orar? Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? Quando eu não pratico o bem, eu não estou sendo bom comigo mesmo. Por quê, gente? Porque eu não estou evoluindo. Quando eu desejo atender os caprichos pessoais, eu simplesmente estou tendo um ato de extremo desamor para com a minha essência espiritual. Logo, eu estou esquecendo de mim mesmo. Porque eu reencarnei para quê? Qual o propósito da minha reencarnação? Superar as minhas feridas morais. Aprender a me tornar ser um humano melhor. Se eu faço isso, eu estou fazendo valer a minha encarnação. Logo, eu estou sendo bom com a minha pessoa. Se eu não faço isso, se eu sigo mal, eu estou tendo um ato de extremo ódio para a minha pessoa, porque eu estou me tratando mal. Você tem noção o que é pedir ajuda de Deus? E a ajuda vem, e como vem. Mas a gente esquece. Se a minha vida está fácil, se tudo é muito fácil, é porque eu estou atendendo todos os meus desejos, eu não estou fazendo sacrifício, logo eu não estou evoluindo. E essas regras de perfeição, para nós terrícolas, é sacrificar as nossas vontades. Não tem outro jeito. Não tem outro jeito. É calar a boca, é carregar o balde na costa sem reclamar. Em silêncio. É abrir mão do que quer para fazer o que deve. Só que esse pensamento, ele não está só. É isso que a gente tem dificuldade de entender. Eu não estou sozinha no meu pensamento. Tem gente se alimentando e inclusive nos induzindo. Ai, tia, como é que a gente faz, tia? Acessa a vontade firme e não alimente esse tipo de pensamento e não realize esses pensamentos. Você vai botar todo mundo para correr. Agora, se você pensa e realiza, você vai arrumar mais parceiros ainda. Tudo é assim, é no pensamento. Assim, concluindo o nosso estudo de hoje,
e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? Senhor da vida, amor de nossa vida, estamos nós aqui reunidos mais uma vez ouvindo lições eternas, advertências tão grandes. Tudo isso, divino amigo, para que possamos aprender a valorizar muito mais a essência espiritual do que a vida transitória. Dá-nos força, Senhor, coragem, a armadura necessária para estarmos de pé no bom combate. Muito obrigada por essa oportunidade ímpar que nos foi oferecida essa noite. Abençoa-nos a todos nós, encarnados e desencarnados, e que nós possamos estarmos vigilantes em nossos pensamentos e atitudes. Que assim seja.